Você tocou num ponto, acho que muito importante. Era até o meu raciocínio justamente isso, né? A gente vê que antes da pandemia havia muita ali a bandeira sendo levantada dessa transição energética, né? Do quão importante seria essa transição energética. Veio a pandemia e ainda acrescento também a dependência, justamente depois por conta da guerra na Rússia, ali na Ucrânia em si, principalmente a União Europeia, enfim, em relação a essa questão, quanto ainda o mundo é dependente do petróleo. E eu queria até entender, quando você falou do Biden, né? O Biden que tinha essa pauta muito ambiental, né, a favor dessa transição energética, agora libera essa exploração no Alasca. Se eu não me engano, eu até peguei aqui a informação, segundo a estimativa, esse empreendimento pode liberar até 9,2 milhões de toneladas de carbono na atmosfera por ano. Essa mudança realmente, né, da postura ali do presidente americano, como que você avalia, né? Isso só reforça realmente a visão de que o mundo começa a enxergar que as questões, né, as políticas ambientais do passado, elas eram muito mais ali políticas de pautas, né, importantes para se levantar, mas que na verdade o mundo ainda é dependente muito do petróleo em si. Olha, eu acho que a política ambiental, hoje a gente sabe, né, isso é ciência, né, a gente tem um problema, a gente tem que ter responsabilidade ambiental. O que a gente discute aqui, Paulo, eu acho que a velocidade dessa transformação. Uhum. O mundo ele já viveu outras transições energéticas, quando a gente passou da madeira para o carvão mineral, do carvão mineral para o petróleo. E essas revoluções, essas transições levaram 100 e poucos anos, e o combustível que foi deixado para o passado continuou sendo utilizado. E a gente agora tentou fazer isso talvez de uma maneira muito acelerada. E o mundo precisando e querendo, quer dizer, e dependendo desse petróleo. Então, apesar do presidente Joe Biden ter essa política, como outros presidentes no mundo e outras empresas, né, quando começa a bater no bolso, né, e no bolso do político, o que é? A popularidade. Nenhum cidadão de nenhum país, eu brinco que quando o petróleo sobe, e nós aqui no Brasil começamos a pagar gasolina mais cara, o produto começa a subir, todo mundo fica chateado, o americano, o alemão. Então, a popularidade do presidente vai um pouco por água abaixo. O Biden, olhando para isso, você vai lembrar, ele fez o quê? Primeiro, ele acenou para o príncipe saudita. Né, ele falou que não ia ter relações com a Arábia Saudita em razão daquele problema da morte do jornalista, mas ele teve que ir lá a Riad apertar a mão do príncipe, mas o príncipe parece que não deu muita atenção para ele e continuou tocando a vida dele. O Biden olha para outros lugares, né, olha para a Venezuela. A Chevron, por exemplo, já foi autorizada a fazer qualquer tipo de investimento muito marginal, mas era uma coisa impensável. Olha para o Irã, né? Por outro lado, você tem questões políticas complicadas. São dois países que vivem um regime difícil, incompatível, na minha opinião, com um regime político vivido nos Estados Unidos. Internamente, o Biden está olhando também, olha, eu também aqui tenho que, de alguma forma, aumentar essa produção, porque talvez a pressão ambiental nesse ponto esteja menor do que a pressão do cidadão querendo pagar a gasolina mais barata. Então, para isso, realmente, ele tem que ceder, né? E esse ceder significa autorizar a explorar no Alasca, quer dizer, fazer outros tipos, né? Mexer lá na política interna americana para que se aumente a produção de petróleo internamente.